Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 71 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre threads. Nós vamos aprender sobre métodos e blocos sincronizados, ou seja, nós vamos aprender sobre uma nova palavra-chave do Java, que é a palavra-chave synchronized. Antes da gente começar a aula e colocar a mão no código, a gente precisa entender o que é sincronizar o código, principalmente quando a gente está tratando sobre o assunto de threads. A sincronização é o ato de coordenar as atividades de duas ou mais threads. O que significa isso? Até agora a gente fez exemplos em que as threads executavam apenas um computador. Mas quando a gente vai programar realmente projetos de verdade, a gente vai fazer com que a tarefa da nossa thread seja executar uma tarefa que provavelmente vai acessar algum outro recurso, alguma outra funcionalidade ou classe do nosso projeto. E quando isso acontece, pode ser que duas ou mais threads precisem acessar o mesmo recurso, ou seja, a gente vai tentar compartilhar o recurso. E quando duas ou mais threads tentam acessar o mesmo recurso ao mesmo tempo, somente uma thread é que vai poder acessar o recurso por vez. Então, para não ter esse problema de duas ou mais threads acessarem o mesmo recurso de uma vez e isso alterar a saída do programa que a gente está esperando, por esse motivo a gente precisa sincronizar o código para garantir que somente uma thread vai poder acessar aquele recurso. E para fazer isso no Java, a gente utiliza a palavra-chave synchronized, ou seja, nós vamos sincronizar um método, a gente adiciona essa palavra-chave no método, ou então em um determinado bloco de código, passando qual que é o recurso que pode ser compartilhado e acessado pelas threads. Para a gente iniciar a aula de hoje, então, eu vou fazer um exemplo com vocês, que é o seguinte exemplo. Nós vamos fazer uma calculadora, vamos criar uma classe calculadora. Essa classe calculadora vai ter um método, esse é um método que vai somar números de um array. Isso a gente já está acostumado a fazer, é só iterar o array e adicionar o valor que está na posição do índice do array na nossa variável soma. Porém, para que essa classe fique compartilhada entre duas ou mais threads, nós vamos tornar essa classe estática. Assim, duas ou mais threads vão poder acessar a mesma instância dessa classe, que é onde pode ocorrer esse problema do método ou do recurso não estar sincronizado. E aí nós vamos poder ver a diferença de comportamento quando a gente sincroniza o código e quando a gente não sincroniza o código. E esse também é um assunto, caso você for estudar para certificação Java, esse é um assunto que cai na certificação também. Então vamos lá, vou criar uma classe calculadora. Essa classe calculadora, eu vou criar aqui um atributo soma para essa classe. E aqui eu vou colocar um método, pode ser um método público também, int soma array, que vai receber como parâmetro um array de inteiros. Dentro desse método array, eu vou inicializar a minha variável soma com 0 e vou retornar a mesma também para a gente poder ter o resultado desse array. Aqui então nós vamos iterar o array, então de int i é menor que array length e mais. A soma então vai receber o que está na soma mais o que está na posição do índice do array. Aqui faltou fechar parênteses. A gente tem um método que está fazendo a soma de uns números do array e está retornando. Até aqui não tem nenhuma novidade para a gente, já que a gente já fez bastante esse tipo de código aqui no curso. Aqui aula 71. Agora eu vou criar aqui uma outra thread, uma outra classe que vai ser a thread. Então vai ser a minha thread soma. Essa thread soma, como sempre, eu vou colocar aqui o nome, vou colocar aqui os inteiros que nós vamos receber para poder passar para o array, porque no método run, o que eu quero fazer é chamar esse método da calculadora aqui, que é o soma array. Vou colocar aqui também uma instância da calculadora. Só que essa instância eu vou deixá-la como estática, e aqui eu vou instanciar a calculadora. Então, aqui vai ser uma instância estática para a classe soma, ou seja,
Todas as instâncias dessa nossa classe MinhaThread-Soma irão compartilhar a calculadora, então vai ser um recurso compartilhado. Vou criar também um construtor. Esse construtor vai receber o nome e vai receber também o array dos números. Aí aqui a gente faz o thisNome, recebe nome, thisNúmeros, recebe nums. E aqui eu vou colocar uma thread também. Então eu vou colocar aqui new thread, vou passar o this, já que a gente precisa passar uma instância da classe runnable. Vou aproveitar aqui implements runnable. Com isso a gente vai ter que implementar o método run também. E nessa classe de soma aqui a gente também pode passar o nome. Então eu vou aproveitar e passar o nome também, só para a gente pegar depois esse nome. E aqui eu já vou chamar diretamente o método start. Esse código aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó, thread t, nova thread, runnable, nome, t.start, tá? Dá a mesma coisa, só que é mais simplificado. A tarefa dessa thread vai ser muito simples. Eu vou pegar aqui um soma e vou chamar um calc.somaArray passando o this.nums. É bem simples essa tarefa, a gente só vai chamar o método. E para isso, só para a gente saber quando chamou, vou colocar alguns system outs aqui. This.nome mais iniciada, a mesma coisa, vou botar aqui, terminou a execução, terminada. E é claro, vou colocar aqui também o resultado da soma. E aqui eu ponho o resultado da soma, só para a gente ver qual que é o resultado da nossa soma. Então, por aqui tá tudo ok. Só tá faltando um detalhe aqui para essa soma. Se a gente rodar esse código do jeito que tá, não vai ter problema algum. Só que aqui, para a gente fazer isso de verdade, para que seja compartilhado pelas threads, eu vou pedir para cada passada de for a gente esperar um pouquinho. Então, vou colocar aqui o método sleep dentro do meu método somaArray, passando aqui alguns milissegundos, coisa bem rápida, 100 milissegundos mesmo. Então, vou colocar aqui um try-catch também, só para a gente colocar alguma coisa. E aqui, uma coisa muito importante, eu vou colocar um sysout também, só para a gente saber quem é que está executando essa thread aqui. Então, por exemplo, executando a soma. Aqui eu vou colocar, eu quero pegar agora o nome da thread que está acessando esse método. Para isso, a gente utiliza o método currentThread, que é um método que significa a thread atual que está acessando esse recurso. E a thread, como aqui a gente passou também o nome da thread, a gente consegue acessar aqui também o método getName para poder pegar o nome. Aqui então nós vamos colocar, deixa eu colocar até aqui embaixo para ficar um pouco melhor para a gente ler. Aqui eu vou colocar qual que é a posição, qual que é o número que está sendo somado, com total de, e vou também colocar o valor da soma atual, para a gente poder ver o que isso vai dar. E aqui ainda eu vou criar uma classe teste com public static void main, vou criar aqui a minha primeira thread, minha thread soma, T1, uma nova thread, então vou botar aqui a thread número 1 e eu tenho que passar também aqui quais são os números. Vou colocar aqui então o meu array, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer com que seja o mesmo número, tá? Não tem problema de ser o mesmo número. Então, 2, passando também o array. E agora a gente vai ver o que isso vai dar. O que vai dar esse código aqui? Vou então pedir para executar. Olha o que está dando. A gente está somando os números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, só para a gente fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 1 com 2 dá 3, 3 com 3 dá 6, 6 com 4 dá 10 e 10 com 5 dá 15. O resultado dessa soma aqui deveria ser 15. No nosso console, a saída do nosso programa tá dando que a saída é 24. E olha o que está acontecendo. Iniciamos as threads, executou a soma para a thread 2, o valor 1 com total de 1.
Executou também a soma da thread 1 com valor 1 com total de 1. Beleza, porque antes a soma era 0. Aí olha o que aconteceu. Quando a gente executou a thread 2, a gente vai somar o 2. Já deu total de 5. Já tem coisa errada aqui, porque 2 com 1 devia dar 3. A mesma coisa aqui com 1. Já deu total de 5 também. Depois, quando passou novamente, foi o valor 3, aqui deu 8 e aqui deu 11. Então, o que está acontecendo com esse método da calculadora? O recurso aqui, essa variável soma, ela está sendo compartilhada, já que aqui nós temos uma instância estática da calculadora. E quando a gente faz esse soma array aqui, passando os números, a cada passada de for, a soma não está sendo exatamente única para cada thread, ela está sendo compartilhada e por isso os valores estão sendo adicionados. Os valores das duas threads estão sendo adicionados naquela própria variável soma. Isso então faz com que a saída do nosso programa esteja incorreta. O porquê? Porque o nosso código não está sincronizado. Nós temos duas threads acessando o mesmo recurso, que nesse caso seria essa variável soma, apenas uma vez, fazendo com que a nossa saída esteja errada. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos adicionar a palavra-chave synchronized no nosso método para sincronizar, ou seja, apenas uma thread pode acessar esse método por vez. Nós não vamos permitir que as duas threads acessem esse método, alterando o valor da variável soma ao mesmo tempo. E quando a gente fazer isso, qual que vai ser a saída do programa? Olha a diferença que dá. A thread 1 executou, ela fez a soma, depois a thread 1 terminou e aí sim a thread 2 começou a fazer a soma. Nesse caso, a gente garantiu que o resultado é o resultado correto para a nossa thread. Então, é por isso que é importante a gente saber utilizar essa palavra-chave synchronized. Bem, pessoal, por hoje é isso. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvida, certificado do curso, é só fazer o cadastro lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esquece de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!